E agora, turma, já que a gente está falando de keynotes e está falando de um momento aqui de começar o evento, de fato, né? Eu vou chamar aqui, pessoal, um cara que é quem lidera a estratégia de experiência do cliente no Brasil para a Ambev. Ambev, pessoal, dispensa apresentações. Maior cervejaria do mundo. Então, eu vou chamar aqui o Paulinho para a gente começar a falar e começar os keynotes aí no dia de hoje. Perfeito? Vamos lá, Paulinho. Paulinho, seja muito bem-vindo, cara. Prazer enorme estar aqui com vocês nesse dia de hoje. Maravilha, maravilha. Gente, seguinte, vocês estão vendo o que a Ambev está entregando nos últimos 2 quarters. Com restrições, esses caras estão fazendo os melhores números da história em vários aspectos. Em vários aspectos. E por trás desse resultado, está muito colocar o cliente no centro da estratégia. O Paulinho veio contar um pouco dessa história para a gente aqui hoje. Como a Ambev, a maior cervejaria do mundo, está transformando o seu negócio e aproveitando muito do digital, da experiência do cliente, do sucesso do cliente nessa retomada. Tá? Paulinho, vou te agradecer por estar aqui com a gente. O palco é teu, vou passar o passador para você, fica à vontade. E eu volto aqui no final para a gente trocar alguma ideia aí. Tá Combinado. bom? Maravilha. Prazer é meu, acho que é uma honra estar falando com vocês aqui no dia de hoje, num evento tão importante para a comunidade como esse. Então, vou passar um pouquinho aqui. Primeiro me apresentando, tá? Meu nome é Paulo Henrique, mas todo mundo na Ambev me conhece como Paulinho. Só um pouco pessoal aí, sou casado, sou de BH, minha esposa é Riane, adoro fazer churrasco e tomar cerveja gelada, né? Não poderia ser diferente. Minha bebida aí é Chopp Brahma preferida. Quando eu falo de carreira, tenho 20 anos de Ambev, vou completar 20 anos agora. Então, 14 anos da minha carreira foi 100% no frontline, passei por todas as funções de atendimento, desde vendedor, supervisor, gerente, em todos os canais, todos os segmentos. Passei 2 anos fazendo revisão de processo, parte da minha carreira, e tem 3 anos que eu estou nessa parte de toda a construção de CX da Ambev. Minha inspiração é minha mãe, então tenho ela aqui como minha estrela guia aí, sempre fala aí, ela diz que nunca deixe ninguém dizer que você não é capaz. E, pô, independente de onde você chegar, ajude as pessoas e seja humilde. Então, isso é um pouquinho mais de mim aí. Pô, vou começar um pouco da minha apresentação aqui, né? Do que a gente vai estar falando. A gente, quando pensa em Ambev, tem alguns públicos. Consumidor, que é as pessoas que visitam os bares, os restaurantes, os supermercados para comprar as bebidas. E tem os nossos clientes, que vão lá no bar, no restaurante, fazer lá o consumo em loco. Então, a gente vai falar especificamente nesse momento aqui do cliente público B2B. Quando a gente pensa no público B2B, a gente tem 2 grandes maneiras aqui de consumo, né? O consumo em casa e o consumo fora de casa. Vamos pensar aqui, o Matheus hoje vai terminar o evento dele, vai passar no posto de gasolina para abastecer. Vai querer lá pegar uma cerveja gelada para consumir em casa. Então ele passa lá, vê uma promoção, bem na loja de conveniência, pega lá o pack para poder ir para casa. Amanhã, terminou o evento, se ele quiser mudar, ir no bar para confraternizar, ele vai sentar lá no bar com os amigos para poder tomar. Nesse meio do problema aí, do meio do caminho, imagina, chegou lá no bar para tomar uma cerveja, e aí ele quer tomar um lançamento, uma Spaten da vida. Chegou lá, eu gostaria de ver a cerveja que foi lançamento. Não tem a cerveja. Por que não tem a cerveja? Porque talvez o motorista não entregou, o caminhão quebrou, tem algum problema. Ele chega lá no supermercado, quer comprar lá um Gatorade. Não tem o produto disponível em gôndola porque o repositor faltou no dia e não fez a reposição em gôndola. Então, todas essas experiências que o consumidor vai dentro do consumo em home e fora de casa, a gente tem pain points de dores, que é onde a gente começa a falar do sucesso do cliente, né? Por quê? Sucesso do cliente só existe quando ele vende, o nosso B2B. E a gente tem fricções nesse meio do caminho. Então, toda a parte de experiência vem aqui. Quando não entrega, quando tem diferença de preço, quando a geladeira está quebrada, ou o meu repositor não entregou. Enfim, nas experiências do consumidor, pautado na jornada de consumo dele,
e nas experiências que o cliente B2B tem com todas as fricções que existem no dia a dia. Bom, quando a gente olha isso, a necessidade de clientes B2B e os desafios das grandes empresas, aí que entra a área de experiência. Então é aqui que a gente começa a olhar tudo. Vou contar um pouquinho da evolução da área de CX da Ambev. Começamos lá atrás, eu gosto de falar que a Ambev tinha uma fama no mercado de sempre olhar muito custo, né? Isso sim foi durante muito tempo, mas a gente está colocando o cliente no centro agora. Se vocês pegarem, por exemplo, o Jean divulgou o resultado, a gente atingiu o melhor número de NPS da história da Ambev no último resultado de trimestre, porque a gente está mudando sim essa cultura. Então a gente começou a entender as necessidades do mercado, que inicialmente lá atrás foi muito pautado a entrega logística, depois a gente pensou toda uma parte de atendimento, aonde tem Ambev tem que ter cliente, então tem toda uma estruturação de atendimento mais granular possível no Brasil. Aí a gente começa a abrir os canais de atendimento, aí começa a falar de NPS. Depois disso, tem uma parte totalmente de tecnologia, e aí a gente vem envelopando tudo com experiência e sucesso do cliente. O que temos feito, né, para poder fazer o sucesso, ter os resultados, como o Matheus falou ao longo do tempo aí? São 4 grandes pilares que a gente divide: cultura e engajamento, estratégia e métricas, tecnologia, junto com processo e experiência. Vou falar um pouquinho de cada um desses pilares com vocês aqui. Quando a gente pensa em cultura, a gente tem o principal ponto, revisão cultural da Ambev. Não adianta pensar numa grande transformação se a gente não tiver uma revisão cultural. Então, esses são os 3 pilares da nossa cultura: escuta ativa, colaboração e visão de longo prazo. Quando vocês veem isso, casa totalmente com o que a gente pensa em experiência do cliente. Então, se a gente está tendo problema, a gente tem que escutar, tem que ser colaborativo, porque se ele não vende, eu não vendo. E como que eu faço o negócio dele crescer? Numa visão de longo prazo. Então, acho que isso. E revisão cultural, ela fica explícita, por exemplo, quando vocês peguem aí o Jean, nesse trecho que eu falei aqui, se vocês colocarem no Google, vai ter essa mensagem, exatamente isso aí, uma das falas dele em alguma das reportagens, que ele não começou falando de resultado financeiro, ele começou falando de pessoas. E a principal mudança cultural tem que ser através de pessoas. E pessoas de mais diversos tipos, sem gênero, sem cor, sem nenhuma discriminação. A gente tem que ter um ambiente diverso, incluso, porque quanto mais diverso e incluso, mais colaborativo e ideias diferentes a gente traz. Então, acho que esse é um dos principais pilares, que é a mudança cultural que a gente vem fazendo, com os pilares bem escritos na Ambev, aí, descrito pelo Jean. Tem toda uma parte de engajamento, né? Acho que cultura vem, mas como que você gera engajamento? Então, por exemplo, a gente tem NPS, que vocês viram aí, como eu disse, estamos no pico histórico no último trimestre. Toda a cadeia tem meta de NPS. Não só meta, a gente tem que criar uma visão de experiência ao cliente. Então, criamos aí o que a gente quer, que é crescimento compartilhado. Essa é a nossa visão. Como vocês devem estar acompanhando, a Ambev não é mais só uma empresa de bebidas. A gente está indo muito no conceito de plataforma. Então, a gente quer entregar não só bebida de cerveja, mas outros produtos, que a gente está virando um marketplace, mas também serviços. Então, tem muita coisa aí que já está sendo divulgada e tem muita coisa para vir aí pela frente. Tem toda uma parte de letramento para o time, né? Conhecimento. Porque não adianta, quando você fala de experiência, tem a revisão cultural, mas você tem que colocar isso na rotina do time. Então, em toda a cadeia, toda a pirâmide, a gente tem treinamentos de aculturamento, de colocar o cliente no foco, no centro da experiência. Criamos também um programa de embaixadores, porque nem sempre a gente precisa fazer reuniões mensais para colocar revisão de orçamento, para tomar decisões pautadas no cliente. Revisões de processos básicas, no nível que um embaixador do CX pode fazer, consegue entregar resultados grandes. E construímos tudo uma central do cliente. Então, a gente está na linha de como que a gente pode digitalizar e resolver os problemas centralizados para a gente manter a mesma experiência em todos os canais. Então, a parte de engajamento é muito mais nisso aqui. Quando a gente pensa em estratégia e métricas, não vou ficar falando aqui, NPS é a principal métrica que a gente tem. Quando a gente pensa em outras métricas aí de percepção, a gente tem solicitações, que é o rate, o cara quando liga para fazer
liga para fazer uma reclamação. Tem aquele rate, que é aquelas estrelinhas do Uber. Então, a gente está identificando quais são as operações transacionais que a gente quer ter esse rate. Uma vez que tem o rate, aí tem métricas de mercado como Close the Loop, que a gente está atuando também, está implementando isso. E a gente tem métricas operacionais também. Então, como que a gente consegue direcionar e correlacionar métricas de percepção com os nossos KPIs operacionais. E aí tem todo o ecossistema, que aí é mais uma vez que eu falei com vocês que a gente está falando do negócio de plataforma, sair da linha de empresa de bebidas e trabalhar só no offline, colocando no online. Então a gente tem todos os pontos transacionais que a gente vai ter um pedaço conectado de maneira digital. E aí quando a gente pensa em estratégia, quando a gente pega métricas de mercado aí, a gente tem algumas, né? Quando a gente pensa em reativo é abrir canais para o cliente conseguir reclamar com a gente. Então, seja, é ter um 0800, é ter um WhatsApp, é ter um bot, é ter um e-mail. A gente tem também uma parte proativa, né? Por exemplo, quando a gente pode fazer uma pesquisa de NPS com o cara, eu estou entrando em contato com ele, então eu estou sendo proativo. E a gente deveria ir numa linha de prevenir problemas também, né? Então, essa é uma métrica que é bem conhecida de agir proativamente, reativamente, preventivamente. Mas o que a gente vem fazendo na Ambev, tá? A gente está mudando um pouco essa métrica, essa dinâmica. Por quê? Eu deveria, quando tem um problema, pensando em colocar o cliente no centro, eu deveria ser preventivo. O que é ser preventivo? É revisar 100% dos processos e fricções que eu tenho em toda a minha cadeia, em todo o meu ecossistema. Então, uma vez que eu reviso processos, tiro fricção, eu consigo gerar uma melhor experiência. Uma vez que eu fiz o processo, ainda se tive fricção, eu deveria entrar em contato com o cara com um ponto de venda de maneira proativa, para poder melhorar a experiência dele. E mesmo assim, se eu prevenir e não conseguir, fui proativo, não tive um atendimento bom ainda, a experiência, quando ele entra em um contato comigo, ela deveria ser ótima. Então, acho que esse é um pouco do que a gente está fazendo. A gente está invertendo um pouco da dinâmica, que é revisando o processo, sendo proativo, e quando ele entra em contato reativamente com a gente está trabalhando para ter a melhor experiência possível. E, óbvio, NPS é o que nos guia e nos pauta em todas as decisões internamente. Quando eu penso em processo em tecnologia, a gente tem toda a jornada do cliente. Aí eu falei da jornada do consumidor, que é aqueles pontos que geram fricção para o consumo, que evitam o sucesso do cliente na última linha. A gente tem também a jornada lá do seu João, que é o dono do restaurante, da dona Maria, que é a dona da padaria, e do mercado. Então, a gente pauta toda a jornada do cliente, dos nossos canais de atendimento, conectando todas as áreas internas para poder fazer revisão de processo, como eu falei com vocês, estratégia para ter a melhor experiência possível e dados. Uma vez que a gente tem toda a jornada definida, a gente revisa o processo, tira a fricção e coloca a tecnologia para gerar a melhor experiência dentro do que a gente precisa. Integrando não só o online com o offline. Então, como vocês devem saber, a gente tem a Ambev Tech, que é o nosso braço de tecnologia, que trabalha junto com o time de processos, revisando o processo, fazendo os melhores sistemas e desenvolvendo tudo para melhorar a jornada do cliente. Quando a gente pensa na experiência, quando você vai olhando um pouco mais a fundo esse universo de experiência, a gente tem 3 pontos interessantes aqui também. Falei muito de experiência do B2B, mas a gente precisa olhar para o nosso público interno também, porque vai chegar um momento que a gente vai deparar que, se eu não olhar a experiência do meu colaborador, a gente não vai conseguir dar o próximo passo. Então, estamos exatamente nesse ponto, melhorando a experiência do colaborador. Outra parte que é muito comum, aí acho que todo mundo conhece, é a experiência física e digital. Como que eu integro o online com o offline? Eu acho que várias empresas nascem digital ou têm uma parte muito desenvolvida do online, mas deixam um braço do offline para trás. A nossa métrica, a nossa cabeça na Ambev eu sim vou fazer todo o avanço tecnológico que a gente precisa, mas eu tenho que atender o cliente do jeito que ele gostaria. Então, se ele quiser ter a necessidade lá do vendedor na porta dele, a gente vai garantir isso para ele. Porque, assim, pensando em experiência, eu tenho que atender o cliente do jeito que ele gostaria de atender. E aí a experiência, tanto no digital quanto física, online ou offline, ela deveria ser a mesma. Só que aí a gente tem um problema grande para fazer isso. Quando a gente pensa nessa integração do online e do offline, a gente tem o sucesso do cliente. Como métrica máxima é NPS, mas eu tenho um monte de coisa por trás, né?
Resumidamente, quais são os grandes desafios das grandes empresas, né? Ambev, abrangência nacional. Muitas pessoas envolvidas, né? Imagina, quando eu penso em mais de 200 milhões de habitantes, eu tenho mais de 200 milhões de oportunidades de possíveis clientes, consumidores. Então, como que você faz isso? Se você pega uma empresa como a Ambev, que tem muito tempo, a gente tem processos e sistemas complexos. Então, acho que isso é uma grande dificuldade. Diferentemente de uma empresa que já nasce na linguagem de programação atual, a gente tem muita linguagem de programação antiga ainda. Execução é em escala, tudo é muito grande. A gente tem uma abrangência nacional, então a gente entrega em todas as cidades do país, todos os bares e restaurantes, a gente quer ter um atendimento. E esse atendimento, ele tem que ser personalizado, ele tem que ser lá, um para um mesmo. E qual que é o grande desafio disso? Tem que ter a jornada do cliente muito bem definida, e aí a gente esbarra com dados. Esse, para mim, é o principal ponto, porque até agora eu falei de engajamento, cultura, letramento e tal, e falo, tem 2, 3 anos que a gente está nessa jornada, e quando a gente se depara com um próximo desafio, é isso aqui. O que eu falo que é o grande desafio? A gente tem toda a jornada do cliente, que acho que isso é conhecido para todo mundo, e a gente tem toda a estratégia. Então, a gente deveria ter isso muito bem claro de como se conecta, né? Então, às vezes, o onboard, eu vou ter lá um pedaço que vai funcionar, eu vou ter um pedaço que não vai funcionar, adoção talvez funcione, retenção talvez não, engajamento talvez consiga funcionar, expansão talvez não. Aí tem uma outra estratégia que vai ter esse monte de coisas diferentes para fazer, né? Como que você consegue orquestrar toda essa jornada de dados, melhorando toda a experiência online, offline e fazendo o KPI evoluir. Eu acho que essa é a grande diferença. Esse é o grande papel, esse é o diferencial. E às vezes, quando você pensa em sucesso do cliente, a gente não tem que ser, talvez, o dono de 100% da estratégia. Por exemplo, eu vou pegar a caixinha 1 ali, é nível de serviço. Essa estratégia de nível de serviço, ela fica 100% com o meu time, do qual eu faço parte. Então, isso tem um monte de pain point que tem dados que vai interagir com o ecossistema inteiro. Então, acho que o grande desafio, depois de ter experiência bem implementada, ter toda a jornada, tudo que eu falei com vocês, é como que vocês orquestram dados de uma maneira para a gente conseguir ter sucesso do cliente de uma maneira eficaz. Bom, acho que eu fui um pouco mais rápido aqui do que o programado, mas acho que era o que eu queria deixar para vocês aqui. Fui um pouco mais teórico aqui, mas à tarde tem tem no conteúdo aí uma palestra, uma parte que a Carol dá um pouquinho mais de detalhamento de como construir sucesso do cliente na maior cervejaria do mundo. Então, eu acho que se vocês assistirem essa parte, vocês vão conseguir ver um pouquinho mais detalhadamente o que eu falei com vocês, sair um pouco da teoria e ir para a prática. Bom, deixo aqui, meu obrigado, isso aqui é meu LinkedIn, então vocês podem pegar aí. Tento responder tudo na medida do possível, às vezes recebem muitas mensagens, mas eu respondo. Pode ser não na hora, mas com certeza eu respondo para vocês. Tá bom, gente? Vou chamar o Matheus aqui de volta para... Tô voltando. Paulinho, obrigado pelas tuas colocações. A gente anotou ali, teve muita pergunta ao longo da tua apresentação, e a gente fez uma curadoria e salvou algumas, tá? A primeira, você começa falando um pouco sobre... A gente fala muito sobre isso em vários projetos, a gente vê isso muito em várias empresas. Você falou muito sobre transformação cultural, né? Ou seja, você está falando de uma empresa global, uma empresa, cara, com uma história incrível e que está, de alguma forma, se reinventando e as coisas estão acontecendo muito rápido. Na tua opinião, quais são os maiores desafios quando a gente fala do ponto de vista cultural? E que tipo de ação, de repente, vocês tomaram ali que você percebeu, poxa, essa aqui funcionou legal? Legal. Acho que a primeira grande parte, o primeiro ponto que a gente tem que fazer é a autoliderança estar engajada nessa transformação cultural. Como que, às vezes, algumas pessoas podem ser resistentes? O que a gente fez foi um trabalho de voz do cliente, porque acho que isso é impactante. A gente não media NPS até 2017, por exemplo, e aí a hora que a gente começou a medir NPS, foi um choque pelo resultado. Eu não posso abrir dados aqui, mas foi assim, a hora que você coloca lá o resultado e coloca lá
os comentários dos clientes lá de detratores e tal, você traz a realidade, traz a voz do cliente. Acho que esse é o primeiro ponto. Transformação cultural tem que colocar para alta liderança e tem que trazer um programa de voz do cliente para comover a turma. Uma vez que você colocou voz do cliente, vem toda uma parte de aceitação, né? Porque, assim, às vezes a gente, empresa global, como vocês falaram, as pessoas sempre tomam decisão por feeling, né? Ah, isso sempre funcionou, vai ser assim, eu acho que funciona assim. Eu acho que a parte de colocar dados e informações e não tomar decisões baseadas em feeling, e sim em dados, isso mostra o quanto as pessoas são impactadas. Então, acho que colocar um programa de voz do cliente, colocar junto com a alta liderança, fazer um programa de letramento para a turma, de experiência, óbvio, vai ter resistência ao longo do tempo, é a principal forma da gente fazer. A gente tem sorte que o Jean é um cara muito engajado com o nível de serviço. Então, acho que essa parte de engajar a alta liderança, a gente não tem problema, porque isso está enraizado nele. Vocês podem ver que toda vez que ele fala em mercado, ele fala de nível de serviço, que é representado por NPS. Então, acho que aculturamento e letramento da turma e voz de cliente, para mim, é o principal ponto. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que é bem interessante. Também é uma pergunta que veio do pessoal. A gente está falando, e isso é muito a tua linha ali, quase de um B2B2C. Né? Então, a experiência final do consumidor, ela depende também de um outro elemento ali que não necessariamente está totalmente no teu controle. Né? Ele não é um funcionário Ambev. Né? E vocês trabalham muito com esse pequeno empreendedor, esse dono de bar, dono de restaurante, dono de balada. Como é que é essa gestão, Paulinho? Porque todo mundo vê a Ambev e imediatamente pensa em consumidor. E vocês estão pensando na cadeia como um todo. Né? Como é que é esse trabalho desse cara que está aqui antes de chegar no consumidor? O que você percebeu que, de repente, essa transformação digital, vocês falaram, pô, isso aqui a gente está recebendo muito feedback positivo de que foi melhor para ele ou não? Legal. Quando eu falei ali, durante muito tempo a gente teve sempre uma percepção de empresa voltada para custo, mas eu acho que não é só a Ambev. Eu acho que a indústria como um todo, ela sempre foi focada para o custo. Quando você muda a cabeça e colocar o cliente como centro da atenção, a gente vai descobrir inúmeros pontos de dores que, assim, às vezes a experiência que o cara tem aqui em São Paulo não é a mesma experiência que ele tem no interior da Bahia, por exemplo. Ela vai ser muito diferente, porque a gente tem lá entregas diferentes, quilômetros diferentes e tal. Mas, né, no que a gente vem trabalhando muito nessa parte de como que a gente quer fazer essa experiência B2B o melhor possível, eu posso falar uma palavra, é transparência. A gente tem que ser transparente com o cliente, porque, assim, problemas a gente vai ter, e se a gente alinha a expectativa com o cliente dos problemas que a gente vai ter e dá alternativas de como a gente poderia atender, é a melhor solução. Acho que a transparência e a comunicação tal. Mas, como eu falei, em sistemas complexos, de 20 anos, por exemplo, que é o que a Ambev vai fazer agora, a gente não consegue ter essa transparência em 100% da jornada. Então, a gente trabalha em todos os pontos de dores para melhorar essa experiência, para melhorar a transparência e dar o feedback. Por quê? Quando o B2B lá, o consumidor chega lá para poder querer um produto, alguma coisa diferente, se ele não tiver a resposta correta para poder passar para o cliente ou dar soluções, o cliente dele vai ficar insatisfeito. E quando a gente fala em sucesso, ele vai ficar triste, porque ele não vai conseguir faturar. Se a gente, por exemplo, o cara que quer lá tomar uma cerveja puro malte, por algum motivo ele não tem lá a Spaten, que é lançamento, mas ele tem uma cerveja alternativa que possa oferecer, isso é uma das coisas que a gente vem trabalhando. Só que, de novo, para mim, vem toda uma parte de dados que a gente tem que trabalhar, porque não é fácil, porque fazer toda essa orquestração não é simples. Legal, legal, Paulinho. Eu tenho uma última pergunta aqui, da Daniele, que tem um pouco a ver com o que você acabou de trazer. Eu vou colocar aqui, né? Primeiro, ela elogia muito a mudança da dinâmica do reativo para o proativo. Isso não é simples, não é fácil, né? A gente foi criado entendendo que uma boa experiência do cliente é um bom atendimento,
né? E a gente sabe que o cliente, muitas vezes, quando ele quer usufruir o nosso produto ou o nosso serviço, ele não quer recorrer ao atendimento, ele quer que aquilo aconteça, né? Então aí vem a questão da proatividade. E ela fala sobre processo. Como é que vocês estão trabalhando essa revisão de processos? É só o teu time? Tem mais grupos envolvidos? Você envolve tecnologia? Você envolve outras áreas? Como é que é essa dinâmica nessa mudança, né? A gente já falou um pouco da mudança cultural, agora a gente está falando um pouco de mudança de processo. Legal. Na Ambev, a minha estrutura ela é um pouco diferente, porque toda a parte de CX, estratégia, fica embaixo comigo. Eu tenho uma parte de operações também, que aí cada operação do Brasil eu tenho um time de nível de serviço lá. Por que eu estou falando isso? Toda a parte de revisão de processo, internamente, eu costumo dizer que o meu time de estratégia, ele é consultor, né? Ele tem que fazer reuniões, ele tem que estar lá em todas as reuniões, fazendo as provocações corretas, fazendo as perguntas corretas. Porque é o que eu falei, às vezes a gente tem muitas pessoas com muita experiência e feeling que acha que sempre funcionou assim. Em contrapartida, uma coisa que ajuda muito é trazer gente que pensa diferente. Diversidade, inclusão. Cada vez mais a gente está abrindo as portas. A Ambev antigamente era uma empresa que as pessoas falavam, não contrata muita gente de fora, quer que as pessoas sigam carreira. Pelo contrário, tem um monte de vaga aberta que a gente quer trazer cada vez mais pessoas diferentes. Para quê? Questionar o que sempre foi feito da mesma maneira. Eu acho que é esse mix de trabalhar como consultoria, trazendo as provocações corretas, mostrar lá a dor do cliente nas decisões, isso impacta bem. Por que eu falei do time de operações? Esse time de operação que fica embaixo da minha estrutura, ele é o responsável na ponta para mudar o mindset. Porque uma vez que a gente tem aqui todo o processo, e só a palavra mudança já gera agonia em todo mundo, né? Porque as pessoas não gostam de mudar. E pelo contrário, quanto mais a gente mudar, mais a gente revisar o processo, melhor vai ser a experiência. Então, acho que esse mix de ser um consultor, trabalhar com o time, jornada, então em todas as reuniões que a gente tem de jornada do cliente, tanto de revisão de processo, quanto de desenvolvimento tecnológico, meu time está todo junto nessa estrutura. Então, a gente trabalha em conjunto como consultor. Uma vez que a estratégia está definida, ou a tecnologia foi feita da maneira correta, a gente usa todo o time de operações para ajudar na mudança de mindset e implementação na ponta. É um pouquinho de como a gente trabalha na Ambev. Legal. Paulinho, a última pergunta é minha, tá? As outras 3 foi o pessoal que fez, mas eu vou te falar que outro dia eu estava com a minha filha e eu já recebi essa pergunta de outras pessoas. E a gente viu um furgãozinho ali, parado na frente de uma pizzaria, escrito BI. Né? Ou seja, é uma iniciativa da Ambev. Né? O que é essa iniciativa, cara? O que é essa transformação aí? Cara, da gente ter até um carro ali e tá falando, pô, melhoria na experiência, tem uma série tem até uma missãozinha ali no furgão. É uma coisa que a gente não costumava ver. Muitas vezes você via lá caminhão terceiro, só com a marca e tudo mais. Acho que isso faz um pouco parte da transformação. Aí conta pra gente um pouco dessa iniciativa. Legal. Quando a gente pega toda a parte de atendimento, a gente está migrando todo o atendimento, não é mais só empresa de bebidas, igual eu falei, a gente está construindo um marketplace. Então, hoje a gente vende leite, vende uísque, vende biscoito, bolacha, enfim, entre outras coisas. Quando você pega o perfil de entrega disso, quando eu coloco outras coisas, eu não consigo usar 100% do meu caminhão. Né? Então, assim, do jeito que eu entregava o ano passado, com toda essa mudança que a gente vai ter, eu não vou conseguir. E pensando em experiência e mobilidade, a gente está criando centros de distribuições diferentes. Esse BIS aí, a gente está colocando, por exemplo, em São Paulo, algumas unidades, porque a gente sabe o quão complexo é dirigir aqui em São Paulo, para poder fazer o atendimento o mais próximo e real para o cliente ali. Porque o que a gente faz? A gente sempre entrega em D+1. Mas será que precisa ser em D+1? Não sei. Aí a gente está testando um monte de coisa para poder fazer diferente. Mas esse BIS aí é toda a nossa plataforma. Então, assim, é todo o nosso ecossistema. Naquela parte lá que eu coloquei de proativo, de reativo, proativo e preventivo, vocês viram lá que tem todos os pain points lá. Esse BIS lá que vocês estão vendo é a entrega, é o meu delivery. E ele está conectado digitalmente. Então, por exemplo, quando eu falo em experiência do cliente, parece coisa simples, mas fazer isso na escala do Brasil é complicado. Quando eu faço um pedido lá no Zé Delivery, por exemplo, eu vejo lá todos os triggers do meu pedido, e vejo lá o motorista indo entregar para mim, né?
Nessa vanzinha, a gente consegue ter essa experiência. Então, a gente está desenvolvendo na plataforma, onde tem lá esse appzinho, a gente vai fazer isso para o Brasil inteiro, para a gente conseguir ter a melhor experiência possível disso também. Então, acho que é a próxima evolução. Legal, legal. Paulinho, cara, acho que aula, queria te agradecer, a gente é fã, até a água do evento aqui é Ambev, e eu acho que isso prova que é sucesso do cliente dos dois lados, a gente está muito feliz de você ter podido estar aqui compartilhando isso com a gente. E, de novo, é o que eu digo, né? Se você que está vendo o nosso talk aqui tem dúvida que estratégia centrada no cliente dá certo, dá uma olhada nos últimos 2 quartos de resultado da Ambev, que eu acho que você vai perceber que dá resultado. Paulinho, muito obrigado, cara. Eu que agradeço. De novo. Foi um prazer estar aqui. Até Valeu. mais, pessoal. Boa, boa.